Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao episódio 7 do Quilômetro 41. Meu nome é André Moraes, sou médico e corredor amador. Estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor amador. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, André? Fala, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje o tema é maravilhoso, hein, André? Acho que é um tema que vai Muito entregar relevante. muito relevante. E fala aí, qual que é o nosso tema, André? Vamos falar sobre treino de força, gente. Então, assim, treino de força é a famosa maromba, a academia que a maioria dos corredores odeiam, mas que a gente vai discutir aqui se a gente precisa ou não pagar essa penitência na academia semanalmente. E É isso aí, André. então, Não, eu só assim, ia falar que a academia, musculação ou qualquer outro tipo de treinamento de força, infelizmente não é muito bem visto pelos corredores e existe uma certa repulsa, talvez, por essa prática, né? E eu acho que isso vai muito da personalidade do corredor, né? Quem corre gosta muito de estar em ambientes externos, de correr na rua, no parque, e se ver ali dentro de um ambiente fechado, carregando peso, é algo que às vezes gera um pouquinho de estranhamento, né? E as pessoas não que correm costumam não gostar. Mas a gente vai falar um pouquinho da importância do treinamento de força como complemento à corrida. é isso aí. Bom, eu me considero um privilegiado. Eu gosto do treino de força, não me incomodo, não. Então, assim, o que é treino de força? Então, aquele treino, exercícios resistidos, existem várias formas. Acho que isso é uma das coisas que a gente pode falar também. O que pode ser considerado treino de força? Então, pode ser o famoso exercício de academia, então lá o supino, o agachamento. A gente vai discutir um pouquinho aqui quantas séries. Quem não. Existe a possibilidade de fazer exercícios com elástico. Hoje tem muita gente usando os kettlebells, que são aqueles pezinhos que você consegue fazer às vezes no seu ambiente de casa. Tem gente que leva o kettlebell inclusive para o trabalho e faz lá no trabalho, no escritório. Então, assim, treino de força é o exercício resistido, né, Murilo? Acho que basicamente seria essa a definição. Exatamente, André. Qualquer tipo de intervenção, de atividade que submeta um músculo ou grupamentos musculares a uma carga externa, uma resistência externa, é considerado treinamento de força. E como você muito bem disse, a gente pode se utilizar de equipamentos tradicionais, que a gente encontra numa academia, mas a gente pode se utilizar também de equipamentos não tão tradicionais, como os elásticos, aquelas fitas de treino suspenso, como o TRX. A gente pode utilizar o peso do próprio corpo, ou até mesmo improvisações, como saco de arroz, qualquer tipo de carga externa Uhum. pode ser usada para treinamento de força. Boa. Assim, Murilo, pra gente já começar com uma questão polêmica, assim. Treino de força para corrida. É Uhum. essencial, ou seja, não dá para correr sem fazer. É recomendável, ou seja, se puder, faça. Ou é perfumaria, é dispensável? Que como você, como treinador de corrida, colocaria aí? André, eu digo com 100% de certeza que ele é essencial. Eu entendo totalmente quando um novo aluno vem até mim, uma pessoa às vezes sedentária, que quer começar no universo da corrida, que às vezes não tem tempo na sua semana, não tem organização ainda na sua rotina para correr e também para realizar o treinamento de força. Mas eu deixo muito claro desde o início que, olha, assim que você conseguir organizar a sua agenda, o quanto antes você puder começar com uma rotina de treinamento de força também, isso é essencial para você melhorar o seu desempenho, para você. Aí já vou dar alguns spoilers, hein? Para melhorar, diminuir risco de lesões, etc. Então, assim, eu falo quanto antes você puder começar, melhor. Então, é essencial, André. Confesso que eu achei que você ia falar que é recomendável. Eu confesso. Porque assim, Tá? o que que eu vejo assim? Eu acho que assim. Porque pra mim o conceito de essencial assim, não dá pra fazer. Tem pessoas, existem relatos de pessoas que estão aí correndo há 10 anos, 15 anos, felizes da vida, 6 vezes por semana, não fazem fortalecimento e não sentem falta. Agora assim, é aquela exceção, né, Murilo? Sempre vai ter essas pessoas que acabam fazendo e falam assim: ah, eu nunca precisei fazer, por que que você tem que falar que é essencial? E aí eu acho que vem o papel da ciência, né? A ciência trazendo aqui dados mais concretos e a gente podia fazer esse gancho. O treino de força. O que a gente tem, sim, que a ciência, ou seja, a medicina baseada em evidências ou conhecimento baseado em evidências,
que ela já mostra? Previne lesão, melhora a performance. O que a ciência diz sobre esses pontos? Maravilha, André. Bom, primeiramente vamos falar sobre performance. Sobre performance, sim, o treinamento de força já há evidências científicas mostrando que há melhora de performance na corrida com treinamento de força, principalmente com variáveis do treinamento de força que envolvem força máxima e treino de potência, pliometria, e depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas há sim melhora. Sobre a prevenção de lesões, a literatura científica já é um pouco mais escassa, talvez seja uma área um pouco mais difícil de ser investigada. A gente até estava comentando antes de iniciar a nossa gravação, a questão da lesão ela é multifatorial, então é um pouco difícil identificar qual é o real efeito do treinamento de força sobre as lesões. Mas se a gente pensar que o treinamento de força pode melhorar algumas questões de fraqueza muscular. Por exemplo, uma pessoa que tem ali uma mecânica de corrida não muito adequada. Uma pessoa, por exemplo, que tem o valgo dinâmico, com aquele joelho em X, causado pela diminuição de força em glúteo médio. Então, se essa pessoa fortalecer, a gente tende a pensar que ela vai ter uma mecânica de corrida melhor, vai sobrecarregar menos essa articulação do joelho e, consequentemente, o risco dela se lesionar é um pouco menor. Mas, assim, não há ainda na literatura científica um consenso sobre esse aspecto. Acho que é importante fazer uma distinção aqui, Murilo, que são dois cenários diferentes. Existe o corredor que não se lesionou, não está lesionado e quer fazer treino de força como prevenção para não se machucar. Nisso a literatura é controversa. Ou seja, tem alguns estudos que mostram que pode trazer benefício e a grande maioria falha em comprovar o benefício, que não quer dizer que não tenha benefício, ele só não conseguiu capturar essa informação, né? Exato. Agora, se você tem uma lesão, aí com certeza o fortalecimento já tem embasamento científico. Te dar um exemplo, minha lesão recente, tendinite do Aquiles, 90% do que eu fiz era fortalecimento. E tá zerado, meu tendão zerou. Então, assim, para tratar lesão, com certeza o treino de força tem benefício. Para prevenir lesão, é um pouco mais controverso. Agora, aí é aquela coisa. Pô, se trata a lesão, dá pra gente supor, e aqui é suposição, ou pelo menos pensar que é racional, de que ela também é capaz de prevenir, né? Isso é o que acontece, Murilo, sem querer entrar aqui na seara, um pouco do meu lado médico aqui falando. Existe uma dificuldade em qualquer estudo, seja para uma medicação, ou, por exemplo, uma coisa que é super difícil de estudar, intervenção dietética. Por quê? Para você provar que uma intervenção é capaz de prevenir alguma coisa, você precisa isolar essa variável. Ou seja, você precisa fazer com que a única coisa que difere quem fez e quem não fez o fortalecimento é o fortalecimento. Só que no meio da corrida, lesão tem sono, trabalho, alimentação, flexibilidade, tipo de treino, intensidade de treino, volume de treino. Então, você ajustar e fazer um estudo com todas essas variáveis é muito complexo. Então, assim, e eu acho que aqui é campo da suposição, tá, gente? O que eu acho racional como médico. É muito difícil você colocar e fazer um estudo que mostre que, olha, eu fiz esse exercício e este exercício foi capaz de prevenir lesão. Mas é muito racional na minha cabeça que seja, sim, capaz de prevenir lesão. Não sei se você concorda. Concordo plenamente com você, André. E aí, Murilo, eu queria fazer o gancho. Então, assim, já que para performance isso já está bem mais claro, já está muito mais... já existe uma robustez assim, de literatura médica de que, de fato, é capaz de melhorar a performance. Eu vi alguns estudos que falam aí de melhora de 3% a 5% na performance, né? E assim, a gente fala que a gente estava comentando, né? Todo mundo fissurado aí pelos tênis de placa de carbono. Tênis de placa de carbono melhora ali, depende do modelo, depende da mecânica, do pace do corredor, mas melhora ali 3%, alguma coisa assim. Todo mundo está disposto a... Quer dizer, todo mundo não. Quem pode, né? Às vezes até quem não pode está disposto a pagar R$2.000 num tênis, mas não está disposto a fazer para melhorar 3% a sua performance, mas não está disposto a ir 2 vezes na academia por semana para melhorar 5% a sua performance. Então é uma provocação aí que a gente está deixando para os corredores que estão ouvindo.
E ainda levar de bônus uma chance pela nossa razão ali, como a gente analisou anteriormente, de diminuir os riscos de lesão, né? E é Exato. interessante, André, como as pessoas colocam nos calçados, né, de corrida, nos tênis, um peso, uma responsabilidade muito grande, né? Como você falou, na performance, sendo que talvez não, né? Com certeza, treinamento de força ajudaria mais ainda. E aí, falando sobre aumento, né, ou não do risco de lesões, as pessoas sempre, eu vejo isso muito frequentemente com os atletas, principalmente os iniciantes, né? Pensando, nossa, qual o melhor tênis para absorção de impacto? Uhum. O que eu devo comprar? Qual o melhor amortecimento? E aí eu falo, olha, ok, pode ser que você seja uma pessoa muito pesada, que precise de um tênis um pouco mais estruturado, mas assim, o principal mecanismo de absorção de impacto na corrida é a musculatura de membros inferiores. Exato. Então é essencial que ela esteja em dia, que ela esteja bem fortalecida. Se ela não estiver, você pode colocar o melhor tênis do mundo, mais acolchoado do mundo no pé, que não vai adiantar de muita coisa. Exato. A musculatura de perna é responsável por 80, 90% da absorção de impacto na corrida. Uhum. Então, é muito importante. Exatamente. É que é aquela coisa, né, Murilo? Às vezes a gente. Acho que isso é natural do ser humano e a gente acaba que também vai se incluir nesse contexto. A gente tem esse apelo, né? Você faz um investimento, compra um tênis e ele vai ser o seu salvador. É muito mais. Embora tenha a questão financeira, acaba sendo um pouco mais fácil, de certa forma, né? Você vai lá, compra o tênis, põe no pé e, pô, agora eu tô protegido. Mas a gente sabe Sim, que, assim, isso eu tô falando isso, eu adoro colocar um bom tênis, eu quero ter um bom tênis, é super legal, já tenho o meu tênis de sim, placa que eu adoro, enfim, mas assim, o que eu tô querendo dizer é assim, não colocar toda a sua energia, toda o seu esforço nisso, pensar em outras coisas. Além do que, acho que vale a pena a gente falar, os outros benefícios do treino de força para a saúde, né? Com a saúde como um todo. Então, assim, pô, eu enxergo a corrida e eu acho que, assim, claro, cada um enxerga do jeito que quiser, mas eu acho que a maneira mais legal de enxergar a corrida é levar isso como um hábito para sua vida, né? uhum, E, assim, massa muscular, eu sou magrelo, sempre fui, é perfilzinho keniano ali, mas, assim, ter massa muscular é qualidade de vida, é aumento de massa óssea. Hoje já sim, está muito mais claro, no passado isso era incerto. Prevenção em relação à hipertensão, isso era duvidoso no passado, hoje já tem mais estudos mostrando que traz benefício. Massa muscular aumenta o seu metabolismo, diminui a chance, por exemplo, de síndrome metabólica, diabetes, vai melhorar ali o seu perfil de colesterol, disposição. Cara, envelhecer, infelizmente, tem uma regrinha aí que, obviamente, como várias regrinhas que a gente falou aqui, não é 100% acurada, mas que a partir dos 30 anos, e isso faz com que eu já esteja nesse processo, e você também, a aham, gente vai perdendo 1% da massa muscular por ano, se a gente não fizer nada. Então, assim, sim, e depois dos 40 anos, isso se agrava. Então, assim, exercício de força, a gente está falando aqui de corrida, que é o que a gente gosta, é a nossa paixão e tal, mas tem as outras questões em relação que eu acho que também fazem com que seja essencial não só para a corrida, mas para a vida também, né? sim, para as atividades da vida diária, né, André? É essencial para um idoso, para que a gente chegue ali nos nossos 70, 80 anos de idade, conseguindo levantar e sentar de um sofá, entrar e sair de um carro, carregar as compras, subir escadas. É Exato. essencial, né? Se a gente não fizer nada e perder 1% da nossa massa muscular por ano, a gente está lascado. Chegar lá na frente, não vai dar certo. Exatamente. E assim, então, beleza. O que eu quero saber agora? Uhum. Percebi que melhora a performance, é saudável para minha vida. A gente não tem ciência por trás, a gente acha que é capaz de prevenir lesão, com certeza é capaz de tratar a lesão, mas o Aham. quanto que eu preciso fazer? Quantas vezes por semana eu tenho que pagar minha penitência na academia? André, eu sempre falo para os meus alunos, a literatura científica também é bem coerente em relação a isso, de 2 a 3 vezes na semana. Eu digo que 2 vezes na semana seria já ok para um atleta de corrida de rua. Até uma vez na semana, se a pessoa não consegue fazer 2 vezes, não consegue fazer 3 vezes, talvez, uma vez na semana já há alguns estudos que mostram que a manutenção da força muscular com uma sessão semanal. Isso já Uhum. é bem interessante. Eu estava dando uma olhadinha antes do nosso podcast, dei uma olhada num estudo que menciona, se não me engano, uma sessão semanal de 20 minutos.
Eles pegaram 6 exercícios, não lembro muito bem como foi a metodologia de número de séries, repetições, mas houve manutenção da força muscular. Não estou falando aqui que houve melhora, mas houve manutenção. Uhum. Então, o sujeito ali quer pelo menos manter, não quer perder força muscular, com uma sessão semanal. Mas o ideal são 2 sessões semanais, para que a gente possa ter um intervalo menor entre as sessões, dar estímulos com uma frequência um pouco maior e dessa forma estimular a nossa musculatura mais vezes e fazer com que o ganho de força seja um pouco maior. E acho que é legal também, Murilo, entender fase de ciclo de treino que você tá. Agora, recentemente, voltando de lesão, eu tava fazendo 3 vezes por semana. Melhorei da lesão, passei para 2. Eventualmente, você tá ali na fase final de uma preparação para maratona. Você tá fazendo alto volume, eventualmente você pode passar para uma fase de manutenção e fazer uma vez por semana. O que você acha? Acho que faz sentido? Sim, faz sentido, André. A gente tem que analisar o todo, né? E analisar a fadiga acumulada do corredor, da corredora, é muito importante. Que nem você falou, no final de uma preparação de maratona, para alguém que quer performar na maratona, alguém que está correndo 5, 6 vezes na semana, tem um volume de treinos muito alto, poxa, haja pique para você ainda conseguir manter 2, 3 sessões de fortalecimento na semana bem feitas, né? Eu prefiro que o atleta migre para uma vez na semana, que ajude ele a manter a força muscular dele, e ele consiga focar onde ele realmente precisa, que é na corrida. Porque o treino de força para o corredor é um complemento, ele não é um fisiculturista, um Sim. halterofilista, ele é um corredor. Uhum. Então, a gente precisa analisar o todo. E como você muito bem falou, numa fase em que o atleta está se recuperando de uma lesão, e aí também a literatura científica mostra que para tratar lesões, o treinamento de força é essencial, talvez o aumento do número de sessões semanais seja algo importante. Então, o foco deixa de ser um pouco a melhora de performance na corrida, talvez a gente tenha que tirar até um pouco o pé da corrida, diminuir a carga de treinamento na corrida, para que a gente possa focar um pouquinho mais no treinamento de força e dessa forma melhorar a recuperação desse atleta. Maravilha, Murilo. Bom, agora eu vou dar meu depoimento aqui e você me diz o que você acha. A vida inteira eu pensei da seguinte maneira. Eu quero saber se nossos ouvintes também pensam assim ou pensaram assim em algum momento da sua jornada como corredores. Pô, corrida é um exercício de resistência, né? Ou endurance, principalmente corrida de longa distância. Eu vou ficar fazendo ali um movimento repetitivo, né? Parece que é praticamente um salto unilateral a corrida, uma sequência de saltos, em que eu não vou levantar grandes cargas, em que eu não vou precisar deslocar nenhum objeto, eu vou simplesmente movimentar a minha perna. Então, na minha cabeça, eu sempre pensei assim, cara, se eu for fazer um exercício de academia, eu vou fazer ali 3 séries de 15 ou 4 séries de 15 repetições com pouco peso. Não tenho necessidade de botar carga máxima, não tenho necessidade de botar peso, porque, afinal de contas, a corrida eu não uso dessa forma. Tá certo esse raciocínio, Murilo? Então, André, não está certo esse raciocínio. Essa é uma ideia, né, uma visão que ainda se tem, infelizmente, né, Uhum. no universo do treinamento, e às vezes por falta mesmo de conhecimento, até mesmo de alguns profissionais da educação Uhum. física que não são especializados em corrida, né, e aqui eu não estou falando mal deles, etc., mas é muito comum, eu vejo às vezes alguns alunos que treinam comigo corrida e aí fazem fortalecimento muscular numa academia do bairro e quando procuram um profissional lá para que ele os oriente, a resposta é essa, olha, faz muita repetição, baixa carga. Porque a intuição diz que esse é o formato mais lógico, como você falou. Mas aí o meu questionamento, André, até para tentar quebrar um pouco essa ideia, poxa, se eu já corro, e numa corrida eu dou, sei lá, eu dou 5, 10 mil passos num treino, já com peso no meu próprio corpo, que é um peso Uhum. talvez menor do que aquele que eu vou fazer num agachamento na academia, por que eu tenho que reproduzir isso na academia? Se eu já faço em todos os meus treinos várias repetições com baixa carga, né? Então, Uhum. qual é o ganho que eu vou ter com isso com o treinamento de força? Qual o ganho que eu vou ter na corrida fazendo esse tipo de intervenção? E aí, André, quando a gente analisa a literatura científica, a gente vê que o treinamento de força focado em força máxima em potência, então força máxima, para quem não sabe, né, são altas cargas e baixo número de repetições, então alta carga assim 80, 90, 95% de uma repetição máxima e
baixo número de repetições. Desculpa te interromper. Vamos só botar esse conceito, que eu acho que isso é uma coisa importante. O que é a repetição máxima? Só pra gente. Que isso é uma coisa que eu não tinha ouvido falar até relativamente recentemente. Como que é a repetição máxima? André, repetição máxima, qual é a máxima carga que a gente suporta em uma repetição de um determinado exercício? E Perfeito. aí o teste de um RM é exatamente isso. Vamos supor um agachamento. Eu vou lá e coloco, olha, o treinador vai chegar para mim e falar, Murilo, quanto você acha que você aguenta fazer um agachamento? Pela sua experiência treinando. Olha, eu acho que eu aguento 100 quilos. Ele vai lá e coloca 100 quilos. Ah, consegui fazer. Bom, vamos tentar colocar 120 quilos. 120 quilos, tentei fazer, não consegui. Uma repetição. Vamos tentar 110. 110 eu consegui. Então vamos 115. Até achar qual a carga máxima que eu consigo fazer uma repetição. Isso é carga máxima. É Perfeito. um RM, repetição máxima. Tá? Perfeito. E então a força máxima é isso. São altas cargas e baixo número de repetições. De 3 até no máximo 6 repetições. Então esse tipo de intervenção tem uma série de efeitos positivos na performance da corrida. E o treino de potência, que aí a gente já trabalha com também baixas repetições, uma carga também menor, mas com movimento explosivo, com velocidade, execução mais veloz do movimento ali durante o treinamento de força. Esse tipo de intervenção também tem efeitos positivos na corrida. Ou mesclar ambas as intervenções, dependendo do período que o atleta se encontra, do período do ciclo de treinamento que ele se encontra. Normalmente são essas as intervenções que a literatura científica nos mostra trazer benefícios para a performance na corrida. Maravilha, Murilo. Então, assim, o que eu fazia ali, obviamente eu estava fazendo uma provocação ali, o que eu fazia antes de procurar o conhecimento, obviamente hoje o meu treino já é diferente, se eu chegar ali na terceira série, terminei o exercício e sinto que eu poderia ter feito muito mais, é porque está errado, tem que aumentar a carga, certo? A ideia é chegar na última repetição da última série já meio que no limite ali, tipo, não conseguiria fazer mais uma repetição desse exercício, né? Exato, André, exato. E aqui, André, acho que vale a pena a gente colocar uma ressalva que a gente não está falando para que uma pessoa que nunca tenha feito um treinamento de força já comece dessa forma. Porque, com certeza, a necessidade de consciência corporal, de Sim. coordenação motora, de realmente preparação do sistema ósseo-articular ali, então, tendões bem fortalecidos, ligamentos preparados, coordenação neuromuscular mesmo, para que seja executado um treino desse, ela é muito maior. Então, assim, se você está começando no treinamento de força, procure orientação de um profissional. Talvez você tenha que começar com cargas mais baixas mesmo, com uma carga submáxima, em que você termina o número de repetições proposto, 10, 12, 15 repetições, mas assim, sem chegar no limite ali no final, para que você realmente se prepare, tanto do ponto de vista da coordenação, quanto também preparar o seu corpo para absorver a sobrecarga em treinos mais pesados, né, em treinos mais específicos, digamos assim, para a corrida. Não, assim, por exemplo, sei lá, tô falando aqui o exemplo do agachamento. Pô, eu acho difícil pra caramba fazer um agachamento bem feito. Depois de muito investimento, algumas vezes que eu já travei minhas costas, eu acho que eu tô conseguindo fazer mais ou menos, vamos dizer assim. Assim, não vai querer também dar uma de herói, isso aqui a gente tá falando assim, o cenário ideal, o que mais vai potencializar a sua performance é o exercício de alta intensidade, com mais foco na força mesmo. Mas assim, pô, não tá acostumado a fazer agachamento, de repente faz o agachamento no Smith, que é aquele aparelho que a barra não é barra livre, começa com uma carga mais devagar, aprende a ter sua própria percepção, a noção do seu corpo, equilíbrio, é uma construção, é assim como você não deve chegar, quero corre uma maratona, você também não deve chegar e falar assim, vou fazer força, eu vou fazer aqui o agachamento livre com carga máxima, ainda mais se você tiver sem supervisão, né? Hoje, eu acho que tem um lado bom, que as academias estão mais acessíveis, estão mais disponíveis, mas algumas academias carecem de ter uma quantidade grande de profissionais ali para orientar, para corrigir alguns erros de execução, coisas que às vezes pode custar caro, pode custar um ciclo de treino ali, se você dá uma travada na coluna, dá uma torcida no pé, às vezes você pode se machucar feio. Então isso que o Murilo pontuou aí, acho que é muito importante. Perfeito, André. Quando a gente fala em treinamento de força para corrida, André, a gente também fala muito nesses exercícios que nós chamamos de multiarticulares, né? São exercícios que envolvem várias articulações.
É claro que uma cadeira extensora, uma mesa flexora, são exercícios também importantes em algumas fases da preparação de um atleta de corrida, muitas vezes também usados quando a gente pensa em recuperação de uma lesão, em reabilitação. No entanto, os exercícios multiarticulares, eles exigem uma coordenação motora muito maior. Eles são Uhum, exercícios muito mais complexos. Fazer um agachamento não é só estar com as pernas fortes, uhum. mas é estar com todo o seu core bem fortalecido, abdômen, região lombar. Então, envolve uma série de outros fatores. Então, como você falou, tem que ser feito com bastante parcimônia, com uma progressão bem gradual de carga, com exercícios complementares que permitem com que você faça aquele exercício de forma mais segura. Maravilha. Então, assim, sempre aquela dica: procure um profissional que esteja acostumado a prescrever treino de força para a corrida, porque isso faz muita Exato. diferença. Né? E aí, Faz, assim, exatamente. aproveitando esse link, eu acho interessante, assim, um temor, um outro temor que eu tinha, né? Que na verdade é um delírio, porque eu sempre fui magrelo, mas eu tinha medo de ficar pesado para correr. Então, Uhum. assim, nunca fiquei pesado, mas tinha medo de ficar pesado. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. E eu acho que alguns corredores existem isso, né? Pô, eu quero correr, eu quero ficar leve para correr. Eu vou fazer força, vou ficar pesadão, vou ficar marombado, vou ter dificuldade, vou ter que carregar um peso desnecessário. E assim, Uhum. o grande ponto, acho que você pode complementar, mas assim, não é porque você vai ganhar força que necessariamente você vai ficar pesadão. Depende de como você faz o exercício, como é a sua alimentação, você está correndo também junto, então você tem ali uma coisa catabólica acontecendo. Se você fizer o treino certo, dificilmente você vai ficar pesado, não é, Murilo? O que você acha desse ponto? Exatamente. Assim, tem atletas que falam isso, nossa, eu vou ficar pesado fazendo treino de força, eu vou ficar muito forte, eu vou acrescentar quilos ali ao meu corpo que vão me prejudicar na corrida. Eu perdoo aquele atleta que fala isso, talvez por ignorância, por não saber que não é bem assim. Mas Uhum, tem muitos atletas que usam isso como desculpa porque não gosta de fazer treino de força e usa isso como desculpa. E é a uhum, desculpa mais farrapada do mundo, tá? Primeiro ponto, André, é que para a gente ganhar massa muscular, o treino de força, focando aqui hipertrofia muscular, ou seja, aumento da massa muscular, perfeito. ele tem algumas características específicas, existem algumas técnicas, algumas relações de séries, repetições, tempo de intervalo, qual percentual de uma repetição máxima você vai utilizar nos exercícios, etc. É, e para que você tenha, mesmo fazendo esse tipo de treinamento focado em hipertrofia muscular, para que você realmente tenha essa hipertrofia, é muito importante que você esteja em superávit calórico. Uhum, Então, assim, sempre que você vai entra numa academia, você vai falar com alguém que está fazendo um treino para hipertrofia muscular e está ali também com acompanhamento nutricional, etc., essa pessoa tem um superávit calórico. Ela precisa uhum, ter uma ingestão calórica maior do que o que ela gasta de calorias no seu dia a dia. Porque essas calorias extras vão ser utilizadas para a construção de massa muscular. Agora, isso num corredor, numa modalidade que gasta muita energia, é muito difícil de acontecer. Então, uhum. mesmo que um corredor tente ganhar muita massa muscular, é muito difícil que isso aconteça, a não ser que a pessoa realmente esteja comendo demais, esteja com uma dieta muito, muito calórica. Mas mesmo assim, o treinamento de corrida com o treinamento de força focado em hipertrofia muscular são duas coisas que concorrem Completamente muito entre diferente. si. É É. muito difícil disso acontecer. Então, é uma desculpa esfarrapada, e Uhum. para aquelas pessoas que não sabiam realmente porque não tinham esse conhecimento, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. É muito, muito difícil que você É. ganhe massa muscular a ponto disso te atrapalhar na corrida. Exato. Não, e assim, o corpo humano é uma máquina incrível mesmo. Assim, se você começa a fazer um programa de treino de força e você está conseguindo progredir a carga, ou seja, conseguindo aumentar a sua repetição máxima, e você vai ver que às vezes você consegue fazer isso e você não vai ganhar peso. Isso é uma coisa que explode a minha cabeça. Como que o nosso corpo é capaz de aumentar a capacidade de levantar um peso e você não necessariamente ganha peso? A sua balança está mostrando ali a mesma coisa. É claro, você provavelmente está perdendo gordura, está aumentando a proporção de massa magra, mas isso se você fizer bem feito, você vai ter esse cenário. Você vai ganhar força e não vai ter que carregar mais peso. Ou, se você eventualmente vai carregar um pouquinho a mais de peso, também não tem problema, né? De repente, pô, ganhei 2 quilos ali de massa magra, isso pode te ajudar também, né? Uma coisa que eu percebo, não sei se faz sentido, mas assim, quando eu tô fazendo o treino de força certinho,
o quanto ajuda, por exemplo, para um treino de subida. É impressionante. Aquela sensação que você sobe, você tá na ladeira, você vê sua performance despencar. Com um treino de força bem feito, claro que você não vai conseguir manter, você vai ficar mais cansado ou você vai ter que diminuir seu ritmo. Mas assim, a capacidade que você ganha de enfrentar uma ladeira, eu acho que faz muita diferença. Muita, com certeza. Não só ladeira, mas de impor velocidade nos seus treinos. Velocidade, né? Nos Um tiros. treino, um treino de tiro em que você necessita elevar muito mais seu joelho, essa flexão do quadril tem que ser muito mais acentuada. Treino de força é muito importante nesse aspecto também. É. E aí, André, só uma curiosidade, né? Você falou, nossa, que você se surpreende com a questão de como o nosso corpo é capaz de gerar mais força, mesmo não havendo a hipertrofia muscular, o ganho mesmo de secção transversa de músculo. E aí a gente está falando das adaptações neuromusculares, né? Uhum. Capacidade de recrutamento de unidades motoras. Acho que não vale muito a pena a gente falar aqui do que é uma unidade motora, etc. Uhum. Mas, assim, basicamente é a capacidade que o seu cérebro tem de mandar impulsos nervosos para o seu músculo, para suas células musculares e ativar mais fibras musculares de uma só vez. Então, é mais ou menos isso que a gente busca com a corrida. É melhorar essa questão neuromuscular. Não necessariamente ganhar massa muscular, né? Aumentar a secção transversa, mas melhorar outros fatores que também nos levam a suportar mais carga. Uhum. Então, e aí, André, se a gente, por exemplo, só uma curiosidade, não sei se nossos ouvintes já navegaram por esse universo, mas nem sempre um fisiculturista é o homem mais forte do mundo, Uhum. né? Um powerlifter, né, um levantador profissional de peso, muitas vezes a capacidade dele de gerar força num RM, de uma repetição máxima, é maior do que de um fisiculturista. E se a gente olhar, ele é muito mais magro, muito mais Menos fino do definido, que né? Às vezes também. definido, exatamente, do que um fisiculturista profissional, que a preocupação maior dele é estética e com realmente o tamanho dos músculos dele. Não necessariamente ele é mais forte. Exatamente. Muito bom, Murilo. Cara, assim, o que eu queria te perguntar, agora é curiosidade mesmo. Tem alguma predileção? E aqui a gente está partindo da premissa de que o nosso corredor aqui, que a gente está imaginando, ele já tem a capacidade de fazer os dois tipos de exercício. 2 perguntas. Peso livre é menor do que aparelho? E exercício unilateral é melhor do que exercício bilateral? O que você acha? André, peso livre, ao meu ver como treinador, ele é melhor do que exercícios feitos em máquina, tá? É melhor, mas, mais uma vez, usado com parcimônia e no momento correto. Pessoas que estão começando no treinamento de força necessitam de equipamentos, de máquinas em que se estabilize o corpo, que se realize a movimentação de uma articulação somente. Tem que se começar aos poucos, né? Como você falou, ao invés de fazer um agachamento livre, faça na barra guiada, ou faça um leg press. Vamos aos poucos, faça um agachamento isométrico primeiro, para você entender o movimento, o posicionamento do seu corpo, do seu tronco, dos joelhos em relação ao pé e todas as outras questões envolvidas. Mas, conforme o atleta vai se aperfeiçoando, ele vai avançando nesse universo, o peso livre ele é mais adequado, porque ganha esse tempo durante o treinamento. Primeiro que você vai, normalmente, no exercício livre, você vai envolver mais articulações, né? Então, são exercícios normalmente multiarticulares. Uhum. Segundo, porque envolve essa coordenação entre músculos, que é algo muito importante quando a gente fala de transferência para a corrida e também para outras modalidades esportivas. Aqui serve isso para qualquer modalidade esportiva. Então, exercícios multiarticulares que envolvem coordenação de vários músculos, principalmente ativação do nosso core, que é um conjunto de músculos do nosso tronco, tanto de abdominais quanto músculos pélvicos e também da região lombar, que nos dão estabilidade. Então, Perfeito. isso é muito importante. O treinamento de força com peso livre desenvolve muito essa questão da estabilidade do corpo, que é essencial para que a gente gere o movimento da corrida de forma mais eficiente, sem gastar energia à toa. Perfeito. E aí, a segunda pergunta, Isso. qual que é? Do unilateral versus bilateral. Legal, Porque André. assim, eu já vi Mais muito uma assim, vez. só a introdução. Eu já vi muita gente falando assim, pô, a corrida é um salto unilateral, né? Então você tá com uma perna na frente e a outra atrás, você não vai fazer os dois ao mesmo tempo, né? Você não vai sair correndo que nem um sapo, você vai fazer sempre unilateral. Então assim,
Exato. É intuitivo pensar que o unilateral, em tese, seria superior. Além de que você tá. Uma coisa que. Um risco que você tem quando você faz o bilateral é de você, por exemplo, se você for destro, fazer mais força com o lado direito e acabar ficando com uma deficiência do seu lado esquerdo. Perfeito, André. Mais uma vez, usado com parcimônia, no momento correto, mas conforme o atleta vai avançando no treinamento de força, o exercício unilateral, não estou falando que todos os exercícios Aham. feitos na rotina de treino de força desse atleta devam ser unilaterais, mas alguns deles devem ser. Isso é muito interessante, porque como você falou, o que diferencia, por exemplo, a corrida de uma caminhada ou da marcha atlética é a fase aérea do movimento. Há um Aham. momento em que nós estamos no ar e toda vez que a gente pisa no chão, a gente pisa com o pé só. Então é Uhum. importante que a gente diminua as simetrias musculares. Então, como você falou, uma pessoa destra normalmente tem o lado direito mais forte do que o esquerdo, isso é natural. Existem também pessoas que são destras e têm o esquerdo mais forte, porque normalmente é a perna que a pessoa usa como base quando vai realizar um chute, por exemplo, tem Hum. essa variável também, mas normalmente o ser humano ele não é simétrico, ele é assimétrico. E para diminuir essa assimetria muscular, os exercícios unilaterais são interessantes. E existe uma correlação, uma transferência maior para o gesto da corrida fazendo esse tipo de exercício, porque a corrida é um movimento unilateral. A gente pisa com o pé, depois com o outro. A gente tem que absorver, aprender a absorver impacto com uma perna e também a se impulsionar com uma perna somente. Legal, Murilo. E aí, não, e assim, a gente fala assim, ah, mas a corrida você não faz força. Eu tava vendo um trabalho falando sobre o peso, o impacto na sua panturrilha ali, no tríceps sural, né? Que é o gastrocnêmio e o sóleo. É, a cada passada, depende um pouco da velocidade e tudo mais, mas chega a ser um impacto no seu tendão de Aquiles ali, uma sobrecarga de 2 a 9 vezes o peso corporal da pessoa. Então, olha a sobrecarga que você tem que suportar. Então, é aí que você começa a entender o porquê que a força te ajuda. Porque, na verdade, é um salto, não é uma coisa leve, é uma coisa intensa. E é por isso que a gente tem que ter essa capacidade muscular tão importante. Perfeito, André. E aí, Murilo, eu vou te pedir aqui o top 3 ou top 5? Vou pedir o top 5 aí do treinador de corrida. Quais são os seus 5 favoritos aí? Claro que, gente, pelo amor de Deus, não é pra pegar os 5 que o Murilo vai fazer, vai falar e vai sair fazendo por aí. Assim, se tivesse que olhar, eu só vou fazer 5 exercícios. Quais que você acha que não pode faltar assim numa planilha? E de novo, partindo do pressuposto que esse corredor hipotético sabe fazer todos eles. Tá bom. Eu gostei da pergunta. André, vamos lá. Eu falaria primeiro no agachamento livre, tá? Eu acho que poucos treinadores entrariam em discórdia em relação a isso, né? Treinadores Uhum. de corrida. O agachamento livre é um exercício muito, muito completo. É, é curioso, mas o agachamento livre ativa a região do abdômen muito mais do que alguns abdominais específicos. Então, é um exercício extremamente completo que ativa músculos que a gente mal pensa que estão Aham. sendo ativados ali para manutenção ali da postura, da estabilidade do corpo, sem contar um trabalho muito bom de glúteo, de quadríceps, de posterior de coxa, né, dos isquiotibiais. Então, é um exercício fenomenal. Vou mencionar aqui também o agachamento búlgaro. É um exercício um pouco mais Esse é complexo, terrível. mais avançado. É, para quem treina já um afundo, né, mas com a perna de trás elevada, Aham. então tem uma ativação muito grande de quadríceps. Por se tratar de um exercício, eu posso dizer que é unilateral, as duas É, pernas estão apontadas, mas sim, é. unilateral, porque Só né, assim, não sei se vou conseguir explicar, mas o agachamento búlgaro você vai. Uma perna de trás vai ficar apoiada numa cadeira e você vai agachar como se fosse um afundo. Então, uma perna para frente e a outra atrás apoiada numa cadeira. E você vai agachar e subir. Isso é o agachamento búlgaro, né? perfeito. E como é um exercício muito instável, é Pô, muito eu acho interessante muito. para Você trabalha todos os estabilizadores ali da panturrilha. sim. É um desafio fazer o agachamento búlgaro bem feito. Musculatura pélvica também, a gente sente muito trabalho ali de glúteo médio, né? Glúteo médio sendo muito ativado para evitar com que você realize ali uma rotação interna do seu joelho, da perna da frente. Então, isso é muito, muito importante. Então, esse trabalho de musculaturas acessórias, estabilizadoras, eu vejo muito no agachamento búlgaro. Então, eu gosto bastante desse exercício também. Boa, então Dois.
Foram dois. agachamento livre, agachamento Tá bem? búlgaro. Sim. Stiff. Boa. Stiff é bom. Stiff é outro exercício que é um exercício complexo, eu não sei, mas comparando ele com agachamento livre, eu acredito que seja um exercício ainda mais difícil de ser executado corretamente. A postura correta das costas, escápulas bem abertas, ombros bem encaixados, mas é um exercício fundamental para toda a cadeia posterior, desde Cara, tríceps femoral, posterior de coxa, glúteo, toda a região ali dos eretores da espinha, toda a musculatura lombar, é um exercício fenomenal o também. stiff tem uma característica que eu acho muito louca, assim. Você faz o agachamento, você sente a força na hora. Você fala, pô, tô fazendo força. O stiff, ele tem uma característica muito interessante, pelo menos eu sinto isso. Não sei se é uma experiência individual. Você faz o stiff, você fala, foi tranquilo. No dia seguinte, você vai levantar, tá com dor muscular na cadeia posterior. É impressionante como você não sente tanto na hora e no dia seguinte você vê que realmente você trabalhou ali aonde você queria. O stiff, eu não sei, eu tenho muito essa sensação. O agachamento você faz na hora ali, tal. O stiff você não sente tanto na hora, mas sente no dia seguinte. Eu concordo com você, André, até pessoalmente falando, e com alunos meus também que treinam força comigo, eu vejo isso, esse relato de dor mais tardia e Uhum. essa percepção de que, não estou falando que todo exercício, para ter efeito, tem que ser sentido ali na hora, de hipótese alguma, estou falando isso, mas parece que você vê ali o benefício daquele exercício depois, né? Você Exato, começa a sentir dor depois. E durante a execução você percebe muito mais, às vezes, um desconforto, às vezes na pegada, em segurar a barra, no É, movimento ali, mas exatamente. realmente a cadeia posterior dolorida, normalmente a dor vem, o desconforto vem depois, eu não sei muito bem por que isso acontece, mas eu concordo. Beleza. Então, E stiff, foram quantos? agachamento búlgaro, stiff, faltam dois. Tá. Ó, eu quero fazer um adendo. Estou falando aqui pensando em performance na corrida, tá? Não estou pensando em qualidade de vida, em longevidade, que aí talvez eu colocaria alguns exercícios também para membros superiores, exercícios Ah, multiarticulares, tá? legal. Então, Depois a pensando gente em vai falar performance sobre de isso. corrida. Sobre Boa. membros Vou superiores. falar aqui também o Terra. Então, o Terra é um exercício de extrema complexidade também, de ativação muito grande de cadeia posterior, de quadríceps, etc. É um Isso exercício é difícil de que executar também. difícil de executar, mas eu acredito que para corredores seja muito Importante. importante também. Todos esses exercícios que nós falamos são complexos, né? Eu acho que para um atleta chegar neles exige um certo tempo de treinamento, de consciência corporal, de coordenação, de fortalecimento de musculaturas acessórias ali. Todas essas questões devem ser analisadas e bem treinadas antes de se chegar nesses exercícios. Mas são, na minha opinião, os melhores exercícios para um corredor. E o quinto exercício, André, eu colocaria pranchas. É, prancha frontal, prancha lateral. Eu vou colocar aqui as pranchas num combo, tá? Uhum. E aí pranchas, desde a prancha frontal tradicional, em que o aluno fica parado na posição, até pranchas mais difíceis com instabilidade, então pranchas com joelhadas laterais, prancha com os antebraços em cima de uma bola de pilates, prancha com rotação do quadril, qualquer fator que gere instabilidade para o seu core, Uhum. que é o que acontece na corrida. Na corrida a gente tem que manter o nosso core mais estável possível, mas a gente tem aí a todo tempo o movimento das nossas pernas, a pisada, a absorção do impacto, como você falou, pode ser muitas vezes o peso do próprio corpo, agentes externos que geram instabilidade no nosso corpo. Então, ter esse core muito bem fortalecido e muito bem preparado para suportar esses agentes externos que causam instabilidade é fundamental. Pô, eu vou pedir um sexto. Sabe por quê? É. Eu quero um para panturrilha. Panturrilha é um É. músculo, todo mundo pensa no quadríceps, todo mundo pensa no posterior, uma panturrilha para corredor é muito importante. É um dos músculos mais sobrecarregados. Isso depende, obviamente depende de qual é a velocidade que você está falando, mas qual que é o seu favorito aí para panturrilha? André, se fosse escolher um para panturrilha, eu colocaria a panturrilha na barra guiada, de pé numa barra guiada, pés no chão ou sobre alguma superfície que você possa colocar os calcanhares fora e você realiza um movimento de flexão plantar e dorsiflexão. Perfeito. Eu gosto muito da elevação unilateral com peso, assim. Hum. Então,
peso parado, sobe num step, segura o peso numa Exatamente. mão. Porque assim, eu acho que Sim, o estímulo unilateral, assim, eu que vim agora da lesão do Aquiles, eu fiz muito, eu achei que me ajudou bastante, assim. sim. Bom, Eu acho que. Eu vou mudar minha opinião, concordo com você, André. Eu acho que o unilateral feito segurando um peso no step, por se tratar de um exercício unilateral, estaria em top um. Mas em top 2 eu colocaria na barra guiada. boa, maravilha. Bom, não é pra sair para fazendo isso aqui, hein, gente? Não é prescrição de treino. Beleza. Exato. Agora um temor que esse aqui não é nem um temor, é uma coisa que às vezes eu sinto no meu treino. Aham. O treino de força vai me deixar cansado e eu não vou conseguir performar nos meus treinos de corrida. Por isso é tudo bem? Ou como eu posso minimizar isso? O que você recomenda nesse sentido? Perfeito, André. Vamos lá. Sim, o treinamento de força vai te deixar cansado, principalmente se ele for bem feito. Uhum. Se ele estiver dando migué ali no treino, talvez não te deixe muito cansado. Mas se ele for bem feito, ele vai te deixar fatigado. Como qualquer outro tipo de intervenção, qualquer outro tipo de treinamento que você faça complementar a corrida. Então, aquela pessoa que também gosta de nadar e nada, óbvio que isso também vai atrapalhar seu desempenho. A energia que você está gastando, a fadiga que você está acumulando. É dor tardia que você está gerando. Então, com certeza, treinamento de força vai gerar algum efeito ali sobre os seus treinos de corrida. Principalmente quando o atleta está começando, né, no treinamento de força ou quando ele está ah, iniciando uma nova rotina. Mudou ali a planilha de treino dele, mudou alguns exercícios, inseriu pela primeira vez agachamento livre. É Uhum. bem provável que nas primeiras semanas já de adaptação aos novos exercícios Exatamente. ele sinta um desconforto um pouco maior, né? E eu acho que assim, André, para minimizar esses efeitos, a primeira coisa é entender que um pouco de fadiga residual, um pouco de interferência vai acontecer e está tudo bem. Faz Né? Eu parte sempre do falo para treino, meus né? alunos, faz parte do treino. A gente não precisa estar 100% em todos os treinos, se sentindo ótimo e super disposto em todos os treinos. Na corrida, quando a gente pensa em periodização de treinamento, a gente visa um objetivo específico, seja uma prova de 5, de 10, uma meia maratona, uma maratona, uma ultra. A gente tem um foco específico. Seja correr ali sem parar 30 minutos, a gente tem um foco. Durante a preparação, é normal que haja fadiga acumulada, um certo nível de fadiga acumulado. A gente quer chegar no nosso 100% e ali a gente trabalha para que a gente não tenha mais fadiga acumulada no dia em que a gente vai concretizar esse nosso objetivo. Durante a preparação, um certo nível de fadiga residual é ok. Agora, o excesso de fadiga residual, quando o aluno relata para mim que não está mais conseguindo cumprir as suas planilhas de corrida porque o treinamento de força o deixou muito cansado ou cansada, aí sim é um problema. Né? Uhum. Quando o aluno deixa de performar bem, ou a dor está muito grande, aí a gente tem alguns mecanismos para tentar atenuar isso. Então, a primeira coisa é você tentar afastar, né, os dias do seu treino de força com os dias do seu treino de corrida. Então, se você conseguir dar um dia de intervalo, dar um dia de intervalo entre essas duas sessões, melhor. Então, treinei força na segunda, vou correr na quarta, ok. Se você vai treinar em dias consecutivos, tente dar pelo menos 24 horas de descanso. Isso Uhum. também é outro ponto importante, se você conseguir fazer isso, né? Se a sua agenda permitir, então treinei força de manhã, vou treinar corrida no outro dia de manhã, ao invés daquelas pessoas treinando, treinei força à noite, aí eu vou correr de manhã. Ok, pode ser um cenário, se a pessoa não tem tempo, mas se você tentar espaçar um pouco mais, melhor. E mesmo assim, às vezes o aluno só tem tempo de fazer ambas as coisas no mesmo dia. Tente espaçar em períodos diferentes do dia, é o melhor dos cenários também. Maravilha. E assim, Murilo, aqui pensando assim na realidade que eu tenho certeza de muitos ouvintes aí, pô, não quero ou não posso pagar uma academia, né? O que eu posso fazer no ambiente domiciliar? O que eu posso fazer com um elástico? Dá pra bolar um treino de força específico para corrida sem necessariamente ter que pagar uma academia? Porque a gente falou aqui de vários exercícios, né? Todos eles feitos no ambiente de academia, né? Talvez tirando a elevação unilateral com peso livre. É possível? André, eu acredito que sim. Eu acho que o aluno, o atleta e o próprio treinador vai ter um pouco mais de trabalho para bolar este treino. O Aham. ambiente da academia tradicional traz uma série de
de comodidades, de facilidades. A barra já está ali bonitinha, tem o agachamento guiado, tem o leg press, tem o peso, etc. Mas tendo ali uma boa orientação na elaboração dos treinos, planejamento adequado e tendo ali ferramentas para impor carga aos seus músculos, é possível sim fazer o treinamento de força para corrida em ambiente domiciliar. Uhum. Principalmente assim, exercícios de estabilidade, de fortalecimento de core, eles são facilmente realizados com o peso do próprio corpo e alguns mecanismos de instabilidade, como eu falei, Uhum. rotação do quadril, joelhadas, etc. Agora, os exercícios mais específicos para membros inferiores que necessitam de carga, aí hoje em dia no mercado a gente tem uma série de elásticos com N tipos diferentes de carga, desde os mais leves até os mais intensos. Tem elástico hoje em dia que estimula ali 60, 70, 80 quilos de resistência. Então, é Uhum. possível. Claro que Uhum. vai demandar um pouco mais de trabalho no planejamento, vai demandar um pouco também de esforço por parte do praticante em comprar alguns materiais ali que ele Aham. possa É, guardar em hoje em casa, dia que tem não tenham bastante tão... coisa, né? E aí eu acho que o exercício unilateral tem um Sim, papel importante, né? exato. Por exemplo, um agachamento búlgaro. Pô, você compra ali um pezinho aqui, não sei se quem já fez o búlgaro sabe que não é uma coisa que você faz com 20 quilos de cada lado. Você vai pegar ali um Tá. pezinho nada a ver e você já sente. Então, assim, o exercício unilateral, por ser unilateral, precisa de menos peso para ser efetivo. E aí você consegue fazer mais no ambiente domiciliar. E também o kettlebell, acho que é pô, você pega um kettlebell que tem de 20 e poucos quilos, 20 quilos, 30 quilos, você Tem consegue de fazer uma... 60, É, tem... 60, 80 quilos. Isso Aham. aí você vai estragar o chão da sua casa, mas... mas assim, dá pra fazer agachamento, dá pra fazer bastante coisa, né? Afundo, tem bastante coisa que dá pra fazer em casa. Agora, sinceramente, depende muito do objetivo desse atleta também, né, Murilo? Se, Com se, certeza. se é um cara que quer uma mega performance, pô, já tá querendo, já fez um monte de coisa, quer dar aquele passo a mais, vale a pena fazer um investimento na academia. Ou não. É alguém que, pô, o que eu gosto mesmo é de correr, eu só quero dar aqui uma otimizada. De repente ele consegue se organizar e fazer alguma coisa em casa. Exato. Principalmente pensando, talvez não tanto em performance, mas em atividades da vida diária, como a gente Uhum. falou, em manutenção da massa muscular, pensando em longevidade, envelhecimento e também fortalecimento do core que vai melhorar ali na postura da corrida. O ambiente domiciliar é muito ok, assim. Eu falo, é melhor você treinar em casa, mesmo que você não tenha muitos equipamentos, ou talvez você não tenha nenhum e só se utilize do peso do próprio corpo, do que você não treinar. Então, com certeza. É que nem aquela história que a gente falou no começo. Uma sessão de força na semana, meia hora, 20 minutos que seja, é melhor do que nada. Com certeza. E aí, Murilo, pensando naquele que realmente não gosta de academia. A gente falou aqui de um monte de exercício de membro inferior. E o membro superior? Tem que perder tempo com isso? O corredor tem que fazer supino, rosca direta. O que você acha? Então, não tem que. E eu acho que o atleta perder muito tempo fazendo exercício de membro superior, do atleta de corrida, que visa performance. Não estou falando aquela pessoa que corre, mas também quer ali o lado estético, quer ficar com os Uhum. braços fortes, etc. Nesse caso, ok, faça lá, se você também tem tempo disponível, mas faça sem problema nenhum, mas tenha em mente que talvez ganhar massa muscular correndo talvez não seja muito fácil. Mas pensando em performance na corrida, não é necessário que você perca muito do seu tempo treinando, fazendo exercícios de membros superiores. Eu gosto, André, de pensar que você fazer um exercício multiarticular, pensando em região de costas, um exercício multiarticular pensando em região mais de peitoral, então aquele Uhum. atleta de corrida, performance, fazer ali uma barra fixa, fazer um pulo em frente, realizar flexões de braço, tá de ótimo tamanho para esse atleta. Perfeito. Porque o mais importante é ele manter ali o mínimo de massa de força, de massa muscular, pensando em atividades da vida diária, em saúde dele, e também, André, para manutenção da postura na corrida. Para aquele Perfeito. atleta que tem musculatura, por exemplo, de costas muito enfraquecida, a chance dele curvar os seus ombros para frente, né, correr uma postura muito fechada, que vai prejudicar, por exemplo, a expansibilidade da caixa torácica dele,
é um problema. Então, treinar para você conseguir manter uma postura adequada, minimamente adequada para a corrida é importante. Mas para isso você não precisa É, perder muito tempo. Um ou dois exercícios de exato. membros superiores está de ótimo tamanho. Nada de exercícios monoarticulares, como uma rosca direta, um tríceps na polia, nada disso. Perfeito. E assim, mas assim, também assim, eu tive a prova de que a gente usa braço. Não sei se você vai lembrar. Eu corri uma meia que eu terminei, simplesmente eu não conseguia levantar o braço, não conseguia. Tá? Eu fiz Foi tanta bíceps ou foi força, ombro? foi no ombro. No De ombro. Ah, tanta força assim, fazendo uma meia no talo, chegou Aham. no final ali, a hora que eu esfriei, eu não conseguia tirar a camiseta. Porque eu senti uma Olha dor só. excruciante no ombro. Aí eu fiz um fortalecimento pro ombro, parei de sentir isso. Então, assim, o que provavelmente aconteceu ali? Você tá naquele esforço máximo ali, ó, no finalzinho da prova, e você acaba usando o braço para tentar compensar a sua fadiga, e você acabou ali que eu devo ter perdido completamente a minha forma de corrida, enfim. Mas eu acho que assim, obviamente não é para ficar fazendo 2, 3 exercícios focados ali, pô, fazer 3 tipos de supino. Mas se Uhum. você não odeia academia, se puder fazer um supino, um de costas, um de ombro, também não vai. E aí, assim, maneira de otimizar, né? Faz o supino enquanto descansa do supino, já faz uma elevação lateral. Dá para fazer de um jeito que você vai perder ali mais 2 minutos no treino, que não vai ser Sim, ou intercala no intervalo, né, de um exercício de força para membros inferiores, faz Exato. ali as suas flexões de braço, otimiza o seu tempo, né? Você não precisa descansar parado, você está descansando aquele grupamento muscular específico, mas você pode trabalhar osso durante, não tem problema, durante o repouso do outro exercício. Maravilha. E assim, Murilo, última pergunta. Pensando aí no corredor, de novo, que não gosta de fazer exercício de força. 2 vezes por semana, quantos minutos? Você, pô, eu quero fazer o mínimo possível. Você acha que dá para Aham. fazer em quanto tempo para ter uma performance legal? André, eu pensando em quantidade de exercícios e quanto isso demandaria de tempo, em 20, 30 minutos você consegue fazer um mínimo bem feito. Perfeito. Então vai fazer um agachamento, um stiff, um supino, Uhum. algum para costas e um gêmeos. Vamos supor. Pronto. Pronto, fez o treino. Isso. Se ele fizer isso duas Isso. vezes por Talvez no semana. segundo treino da semana varie um exercício ou outro, mantenha algum outro e pronto. Eu acho que Se ele, é cinco. é isso assim, e a importância da qualidade. Se ele fizer, pô, um agachamento bem feito, um stiff bem feito, alguma coisa para panturrilha bem feita, um supino 2 vezes por semana, que seja 30 minutos, 40 minutos, 2 vezes por semana, com certeza ele já vai ter um bom resultado, né, Murilo? Sim, com certeza, André. Maravilha, É, Murilo. eu acho que é essa mensagem, né, André, que é, os corredores não gostam, né, ou de fazer o treinamento de força, talvez alguns nunca tenham tentado, talvez por alguns preconceitos, mas que inserir essa rotina no seu dia a dia não é tão difícil assim, né? A Não gente é, sempre não é. pensa, quando a gente pensa em academia, a primeira coisa que nos vem à cabeça, talvez sejam as pessoas que visam ganhos estéticos, visam aumento de massa muscular e pessoas que treinam durante muitas horas, passam muitas horas do seu dia na Nossa. academia, né? E Ou tudo que. bem, essas pessoas, ok. A gente não gosta, mas assim, É. ok, aquelas pessoas que gostam, tá tudo certo. É uma outra modalidade esportiva, tá tudo certo em relação a isso. Uhum. Mas no corredor, muito menos já é fantástico e já vai te trazer ganhos muito, muito positivos. Então vale a pena tentar. Com certeza, Murilo. Assim, como eu já falei, eu gosto bastante, assim, e mudei radicalmente de relativamente pouco tempo pra cá, acho que um pouco mais de um ano. E, assim, é engraçado que antes eu fazia aquele treino de academia clássico, né? Então, hoje é peito e costas. Eu fazia 3 tipos: supino inclinado, reto e declinado. E o Aham. mais engraçado, Murilo, isso é uma coisa que, de novo, o corpo humano é uma máquina incrível. Hoje consigo levantar o mesmo peso do que lá atrás quando eu fazia um treino A, B e C, que um era peito e costas, o outro era bíceps e tríceps, o outro era perna. Você consegue levantar o mesmo peso, ou seja, fazendo muito menos, só que fazendo bem feito, né? Então assim, fazendo carga máxima, fazendo uma boa execução.
Então é uma coisa assim, tem muito... se você não tomar cuidado, eu acho que o treino de força ele pode ficar extremamente enfadonho. Se você não Sim. otimizar o tempo, às vezes fica lá distraído, acaba quando vê você ficou 1h30 na academia, realmente você não vai fazer. E a outra dica que a gente já falou no episódio sobre como tornar a corrida um hábito é pegue uma academia perto da sua casa. Né? Hoje em dia, para quem acho que mora em São Paulo, né? Tem academia quase que em cada esquina, assim, tem muita opção. Pega uma perto da sua casa, que você consiga chegar ali em menos de 10 minutos, porque isso faz muita diferença. Eu falo por experiência própria, mudei para uma academia perto da minha casa e hoje em dia eu treino, eu vou ali, 40 minutos, resolvi, tá feito, entendeu? Às vezes... Principalmente se você não gosta, né? Exato. Não, e às vezes você pode, faz ali 40 minutos, tem uma rodagem leve, faz o exercício, depois faz a rodagem, ou faz a rodagem de manhã e faz a academia à noite. Eu acho que dá para fazer. É isso aí. Beleza, Murilo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Acho que superou a minha expectativa esse episódio, acho que vai ser muito útil aí pra gente, pra muita gente. E é isso aí, nos encontramos no próximo episódio rumo ao 10º, né? A gente fez uma promessa aqui interna de que pelo menos até o 10º a gente ia chegar. Estamos chegando lá. Eu vi um dado de que a maioria dos podcasts morrem antes do episódio 10. Então eu tô até correndo o risco de falar isso no 7, mas a gente vai chegar no 10º, prometo pra vocês. Não morreremos. Com certeza. Não. É isso aí, André. Muito obrigado mais uma vez aí. E a todos que nos ouviram até o final, obrigado. Espero que esse tema tenha sido relevante para vocês. A gente, desde o começo, né, acho que do nosso projeto aí, quilômetro 41, a gente já tinha colocado esse tema na nossa lista de assuntos a serem discutidos, porque acho que é um tema muito, muito importante. Então, espero que todos tenham gostado, tirem bons proveitos. Para aqueles que já fazem treino de força, parabéns, continuem e aprimorem cada vez mais, otimizem seu tempo nessa modalidade complementar, digamos assim. E para aqueles que ainda não fazem, experimentem, que eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos. É isso aí, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Muito obrigado. Valeu!